Eu gostaria inicialmente, Padre Jean e Aristides, passando a palavra primeiro para o Padre Jean e em seguida para o Aristides, que vocês fizessem uma breve apresentação de vocês. Eu não vou lhes apresentar, vou deixar que vocês mesmos se apresentem, ok? Um bom dia e a palavra com o senhor Padre Jean. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Padre Jean, eu sou aqui da Arquidiocese de Campinas, São Paulo. Sou pároco da paróquia Santa Margarida Maria Alacoque, no bairro Jardim Eulina. E estou há 2 anos nessa paróquia e estou muito feliz de participar desse encontro. Muito bem. Aristides, se apresente, por favor, apesar que muitos já te conhecem, mas tem alguém que talvez não te conheça. Claro. Meu nome é Aristides Madureira, sou missionário leigo. Há 32 anos venho trabalhando com a pastoral do dízimo, seja na implantação, seja no reavivamento. Tive a oportunidade de escrever algumas obras e temos uma editora, a editora A Partilha, que produz e publica subsídios de formação pastoral, hoje para todas as pastorais, mas com foco específico na pastoral do dízimo. É um tema que me encanta, eu acho que é uma das pastorais mais urgentes que nós temos na igreja para a sua transformação mais consciente e tranquila, né? Então, eu sou um apaixonado pela pastoral. Muito bem. Então, já que o Aristides está com a palavra, nós vamos começar com aquela pergunta, Aristides, para você inicialmente, dando uma contextualização nesse cenário que nós estamos vivendo atualmente no Brasil e no mundo, de coronavírus, de igrejas que não estão podendo receber fisicamente, presencialmente seus fiéis, e como isso impacta a nossa realidade, e como a gente pode enxergar isso nesse momento e para frente. Eu gostaria que você fizesse essa contextualização do que você pensa disso, e essa mesma pergunta depois também o Padre Jean pode complementá-la. Eu vejo que fomos todos impactados, né? Não é alguma coisa que estávamos preparados ou tivéssemos qualquer tipo de condição de estabilidade, de enfrentamento do que nós estamos vivendo. É claro que as paróquias que estavam já com sistemas montados, que tinham um aparato de tecnologia, que tinham uma vocação maior para uma pastoral da comunicação mais ativa, consegue hoje desimpactar um pouco aquilo que o coronavírus traz. Mas ele, de fato, veio nos mostrar uma fragilidade muito grande, porque quando nós temos que nos isolar, o grande desafio que permanece conosco é como manter contato com aquele que está em casa. As despesas aqui na paróquia continuam, as pessoas não podem vir. Hoje nós vivemos um drama muito grande, porque no Brasil muitas pessoas estão tentando buscar vários meios de recebimento. E uma das coisas que é mais perniciosa nesse momento é pegar o dinheiro na mão, porque não tem nada mais contagioso que o próprio dinheiro. Então, nós vamos ter que buscar meios de fazer com que os recursos possam vir para atender as necessidades da paróquia, sem que haja aglomeração, sem que o contato físico coloque em risco ninguém, sem que tenhamos contato com o papel, e que possamos fazer isso com as pessoas em casa. Então, vamos precisar buscar ainda meios de comunicação com elas. Então, eu não vejo um outro recurso hoje, senão o uso das tecnologias. Por isso, talvez a temática de hoje, não é? E a tecnologia, ela pode sempre embrutecer as relações entre as pessoas. Por isso, a gente trata o tema, como abordar, então, tecnologia e espiritualidade junto. E aí é um desafio para a equipe de pastoral do dízimo. Claro que para todas as demais pastorais também, mas no que tange a autossustentação, a entrada econômica, a pastoral do dízimo vai precisar ter atitudes e ações conjuntas e com apoio de aparato tecnológico para poder fazer essa ponte entre as pessoas. Então, hoje, nós já temos meios e sistemas das pessoas poderem efetuar a sua devolução do dízimo com tranquilidade, dentro da sua casa, sem correr risco algum. Então, a tecnologia faz isso.
Então, a grande questão é, Aristides, mas isso não vai ficar muito ruim? A espiritualidade não será prejudicada? Ela só será prejudicada se a relação que nós tivermos com o dizimista ou com o fiel tiver única e simplesmente a intenção de buscar dele dinheiro. Mas se toda a minha relação com ele for de proximidade, for de comunhão, for de passar com ele esse momento, mesmo no seu isolamento, eles vão se sentir, então, no ambiente igreja. Então, eu acredito que o momento é delicado, é difícil, nossas paróquias estão sofrendo, as pastorais estão buscando respostas para isso. Então, hoje nós podemos discutir um pouco mais a respeito desse tema. Como o Aristides ele iniciou a palavra, nós fomos impactados neste momento difícil, né, a qual nós estamos vivendo, né, nessa Covid, nesse vírus, né, que se alastrou. E nós, como igreja, nós temos que repensar esse nosso caminho de igreja e nos abrirmos, né, a esse novo modo de ser igreja. Né, de buscar outros meios, né? No começo, eu estava dizendo, eu fui um pouco resistente a entrar nas redes sociais, mas eu vi a necessidade de estar próximo das pessoas, dos meus paroquianos, né? Eu sei que é uma mudança muito grande. A igreja, ela tem mais de 2000 anos de tradição, né? E dar esse passo é muito difícil, mas é necessário, como o senhor Aristides disse, né? Essa proximidade com as outras pessoas. E como ter isso, se não através das redes sociais? Utilizando das redes sociais, dessas ferramentas, né? E não só ir atrás de uma captação, mas também de uma espiritualidade, de um encontro, de uma partilha também com essas pessoas, de mostrar que nós estamos juntos também. E é essa rapidez, né, que as redes sociais nos dá. De ser mais rápido, de ser dinâmico, né? E eu sei que para nós, padres, é muito difícil, mas é necessário essa abertura, né, para esse encontro, né, com os nossos paroquianos e com as outras pessoas, né? É verdade, Padilha. Eu acho que é um desafio que precisa ser vencido, primeiro em cada um de nós. Porque o modelo de igreja que a gente sempre conheceu foi aquele da proximidade muito grande. Então, nesse momento agora, e tem uma coisa que para mim me parece que precisa ser bem repensado. Eu acho que muitas coisas a partir deste momento que nós estamos vivendo vão mudar. A igreja não será a mesma, ela terá uma outra envergadura. Me recorda aqui, por exemplo, o que era a igreja antes da Segunda Guerra Mundial, e o que se tornou, em termos de importância para a vivência comunitária, o ambiente e o espaço igreja pós Segunda Guerra Mundial. A geração Baby Boomer, por exemplo, ela tinha uma outra ideia e vivenciou uma outra realidade de paróquia. Eu acho que nós também vamos ter isso após o coronavírus. Sinto que nós vivemos um momento quase que de guerra e que vai mexer com o nosso cotidiano, com a nossa maneira de ser igreja, né? Eu estava vendo um cientista político ontem falando e ele disse que nós, a sociedade em si, não estava preparada para isso. Não. Os governantes, né, não estão preparados para isso. E a resposta seria a coletividade, porque nós não vamos salvar individualmente, nós vamos nos salvar em comunhão. E nós precisamos dessa comunhão. A comunhão da igreja, de todos pensarmos da mesma forma, de buscarmos soluções juntos e não individualmente. Nós estamos vendo, né, que os países estão cada um buscando solucionar os seus problemas, mas os problemas vão continuar enquanto nós não nos unirmos em uma solução para todos. Exato. É verdade. Padre, aproveitando essa sua fala, padre, a gente gostaria que o senhor compartilhasse um breve momento aí conosco dessa sua, que o senhor colocou aí na pergunta, na resposta antes, que o senhor foi um pouco resistente, um pouco relutante para utilizar um pouco a tecnologia, mas que agora o senhor percebeu que foi bom e enfim.
O que o senhor fala para as pessoas que estão nas paróquias, sejam padres ou leigos, em relação a esse passo, a esse paradigma, esse desafio de estar realmente olhando para esse novo cenário e também analisando essas possibilidades de utilização das ferramentas de tecnologia seja para a comunicação com os fiéis, seja também para essa questão do dízimo e entre outras situações que a gente pode usar a tecnologia para isso. Então, eu fui um pouco resistente no início, porque as redes sociais traz uma exposição pública muito grande. E nós, como sacerdotes, né, nós somos uma pessoa pública. E qualquer coisa pode criar um desgaste, um comentário, uma escrita, qualquer coisa pode se tornar algo de uma projeção sem comum. Então eu fui um pouco, eu me retraí um pouco nas questões das redes sociais, mas a partir desse novo tempo, podemos dizer assim, né, eu vi a necessidade, porque como eu poderia estar junto dos meus paroquianos e via a necessidade disso. Eles me ligavam, perguntavam se eu estava bem, como é que eu estava. Eu falei assim, eu estava, né? Dentro do meu possível, mas como gerir isso? E eu, nessa resistência, eu falei assim, não, eu tenho que me abrir. Eu tenho que me abrir e estar junto das pessoas, rezar junto. E isso trouxe uma proximidade com as pessoas. Eu vi a necessidade das pessoas também nos verem, né? Porque eu moro aqui na igreja, né? Moro num sobrado em cima da igreja, então eu estava fechado dentro da igreja. E a igreja, ela não pode estar fechada, ela tem que sempre estar aberta, mas com a determinação do município, né? Então as portas foram fechadas, os portões foram fechados, né? E como ser igreja, se não usando essas ferramentas, né? Então eu vi nessas ferramentas a possibilidade de estar junto, de acolher, de levar uma palavra de ânimo, de esperança a essas pessoas. É o que elas mais buscam, porque nós somos referência, né, na comunidade. E eles esperam em nós uma palavra, um apoio, um conforto. E assim nós podemos criar redes, né, de solidariedade. Redes como os vicentinos aqui na paróquia, né? Esses finais de semana, eles tiveram uma ajuda muito grande. Muitas pessoas se mobilizaram, trouxeram alimentos para levar as famílias assistidas, né? Então eu vi essa necessidade de também buscar nesse engajamento, né, essa solidariedade, de buscar que nós estamos preocupados com todos, e todos fazem parte da nossa comunidade, né? E isso me motivou, né, a não me fechar, mas estar junto também de todas as pessoas, e principalmente aqueles que mais sofrem, né? Que bom, padre, que bom. Aristides, o que a gente poderia estar falando com toda essa tua experiência de anos, muitos anos aí, estando dentro das paróquias, em contato também com os paroquianos, porque a gente sabe que você tem essa experiência também do povo, né? Em relação a essa dificuldade de como se expor nesse momento. Então, como o Padre Jean falou, a igreja, às vezes a gente está de uma forma afastado, seja das mídias sociais, ou enfim, até mesmo do povo, no sentido de estar conversando com eles. É missa, ou o padre atende lá no seu momento de atendimento, enfim, e agora isso perdeu-se isso por esse momento. E às vezes o que a gente sente assim é que alguns padres eles têm esse medo, esse receio de como serão vistos pelo povo a partir do momento que começarem essa exposição que o padre Jean falava, principalmente em relação ao dízimo. Como tratar isso? Como fazer isso de uma forma que seja leve e que seja que a população, que os paroquianos entendam e aceitem de uma maneira amigável e tranquila? Eu acho que a primeira coisa que precisa, a primeira coisa que nós vamos compreender é de que
nós precisamos quebrar alguns paradigmas, né? Então, o dízimo, por exemplo, ele não é uma relação entre fiel e igreja ao longo da história, baseada somente na questão econômica, e os formatos são múltiplos. Então, você vai pegar ao longo da história do dízimo, na história da salvação, ele se processou de várias maneiras e ele se adequa ao tempo, às realidades de cada geração, de cada período histórico. Então, achar que o dízimo é uma ação estática e que ele não pode mudar, ou, por exemplo, assim, aquela ideia fixa, não, o dízimo eu tenho que pegar meu dinheiro, levar até o pé do altar e colocar lá, isso pode parecer muito romântico, mas neste momento não é possível. Então, eu não posso deixar de viver este direito que eu tenho de ser dizimista, porque eu não estou podendo estar diante do altar do Senhor agora. Mas eu posso experimentar dentro de um novo paradigma e dentro de uma nova proposta de igreja, que inclusive Papa Francisco vem nos convidando a entender melhor. O que é uma igreja em saída? Nunca tivemos uma oportunidade tão grande de entender isso. Porque essa igreja doméstica agora se torna porta aberta ou sinal da grande igreja no seio da sociedade da maneira mais concreta possível. Então, eu posso fazer a entrega do meu dízimo, sim, lá de casa. Agora, é preciso também que se compreenda dentro da igreja, na sua relação, há que se ter uma quebra de paradigma. Porque a igreja também sempre pensou assim, não, o povo é que tem que vir atrás porque eu é quem tenho algo de bom para oferecer. Não, hoje nós vamos ter que fazer uma maneira diferente. Essa igreja em saída, ela é quem vai em busca, ela é quem vai ao encontro. E os modos de fazermos isso, claro, sempre vão permear a missão e a espiritualidade. Mas os instrumentos que nós vamos usar para isso, esses precisam ser todos. Eu me recordo de uma época, há muitos anos atrás, isso, viu? Há muitos anos, em que precisava se fazer um anúncio. Eu ia fazer uma palestra numa cidade do interior. E o padre teve a ideia de botar um carro de som. E as pessoas, como estavam acostumadas a só ouvir propaganda de produto que vai vender em carro de som ou de festa, essas coisas, achavam que ia ser muito ruim colocar um anúncio da igreja, porque ia aparecer muita gente. E eu lembro que virou uma celeuma aquilo. E era uma bobagem, porque hoje a gente usa para todos os cantos, avisamos através da rádio, da televisão, utilizamos os meios de comunicação todos. Por exemplo, vou pegar um caso fora do dízimo, mas dentro da igreja. Nós temos um número enorme de pessoas que só querem comungar na boca. Como que em problema, agora, vivendo esse momento sanitário, nós podemos querer que isso aconteça? Após o coronavírus, nós vamos ter que reorganizar isso. Por quê? Porque é uma questão de saúde pública e que nós, da igreja, vamos precisar nos adaptar a essas novas realidades. Então, o dízimo também está dentro disso. Agora, o que nós podemos fazer de modo concreto? O que o Padre Jean colocava agora é um antecipar-se a algo que daqui 2 ou 3 semanas será realidade duríssima para o Brasil. Nós teremos uma miríade enorme de pessoas que não terão o que comer. Nós teremos um grupo enorme de pessoas desassistidas, porque o nosso sistema de saúde ele irá entrar em colapso. E aonde essas pessoas vão buscar socorro, se não na igreja, aonde elas não estão podendo ir? Então, as nossas paróquias vão ter que se antecipar em ações como essa, de fazer levantamento de roupa, levantamento de material de limpeza, de alimentação. Isso tudo deve ser coordenado por pessoas que conheçam higiene sanitária, para que nós não corramos o risco de contaminar ninguém. E essas ações é que vão fazer com que o fiel, que está lá na casa dele, isolado, permaneça sentindo no coração dele o senso de pertença. E quando nós começarmos a dizer para ele assim, olha, é o seu dízimo que está nos ajudando a fazer isso, é o seu coração dizimista e solidário que faz isso, nós mantemos o vínculo. Porque nós vamos vencer essa batalha, vai passar isso. Mais 3 ou 4 meses, a nossa vida começa a entrar na normalidade. Daqui a 1 ano, as coisas vão estar mais normalizadas. Mas precisamos nos adequar ao longo desse período. A aproximação que nós precisamos ter com o dizimista não pode ter a intenção ou a preocupação. Como é que você vai me dar o teu dinheiro? Eu preciso mostrar para ele que mesmo essa igreja
não estando aberta, ela está ativa, e está ativa em cada casa. O Cristo continua vivo e pulsando no coração de cada cristão. Então, é essa igreja que se movimenta na sociedade de modo responsável hoje, mas que junta, se mobiliza, socorre, apoia, faz e acontece. As mídias sociais, os grupos, as pastorais se comunicam, eles estão fazendo textos. Eu nunca vi tanta missa sendo celebrada através de redes sociais. Eu vejo, inclusive, padres andando com ostensório na rua, em cima de carro. Não é? A gente tem visto muito dessas coisas acontecer em busca de estar próximo do povo. Pois eu sinto que nós podemos fazer todas essas coisas, mas de uma maneira mais organizada, mais refletida, mais inteligente, pensada pela pastoral. O CPP, o CAEP, a Pastoral do Dízimo devem se reunir para traçar uma estratégia, e quando eu digo se reunir, não é numa sala, mas numa conferência como essa, por exemplo, para encontrarmos soluções, e rápidas. Nosso povo não tem nenhum problema de contribuir, quando ele sabe o que ele está fazendo. Ele não tem nenhum problema de caminhar conforme o padre nos convida a caminhar, desde que a gente sabe para onde está indo. Então, eu sinto que agora é o momento do padre, da pastoral, do CPP e do CAEP, pensarem e se organizarem para esse momento, em como manter esse contato, como articular ações pastorais, ações sociais, de inclusão, que desenvolva o senso de pertencimento do fiel. O dízimo vai ser só uma questão. E aí disponibilizar para eles ferramentas práticas, simples, e que a Servo Fiel tem aí para poder nos apresentar. Onde as pessoas vão poder fazer os seus dízimos de casa sem absolutamente nenhum problema. Então, o dízimo, como você estava dizendo, Aristides, é uma consequência do trabalho, do envolvimento, do acolhimento da pessoa na comunidade. Claro. Sem dúvida, Pajé, sem dúvida. Eu não acredito num dízimo onde as pessoas falam assim: nós temos muitos gastos na igreja, tem muita conta de luz para pagar, muita conta de água para pagar, tem gasolina para pagar, tem o salário do padre, tem o salário dos funcionários. As pessoas, elas vão ter uma ideia muito melhor, muito mais ampla sobre o dízimo, quando elas compreenderem que essas despesas que nós temos, elas realizam um trabalho de evangelização. Por exemplo, quantas crianças nós temos na catequese em nossas paróquias? Quantos jovens são atendidos? Quantas famílias são assistidas, sejam com celebrações, sejam através de trabalhos sociais? Os números são importantes para as pessoas, porque quando ela sabe o que nós fazemos, ela compreende as despesas que nós temos para podermos realizar aquilo. Sim. É diferente de eu dizer assim para as pessoas: olha, o mundo está acabado, a juventude está transviada, nós estamos perdendo a batalha, Satanás está ganhando com as drogas, com a divisão, com o funk, com o batidão. A gente dizer para o povo: olha, aqui na nossa paróquia nós temos na catequese 500 crianças, 600 crianças sendo educadas na fé. Dizimista, Deus lhe pague, porque é você quem faz isso possível. Os padres que estão aqui presentes hoje, de quando em vez, diga na sua missa: essa semana nós atendemos 80 confissões. Por que nós? Porque quem está ali atendendo sou eu, mas quem torna isso possível é você, dizimista, que nos dá esse espaço, que nos acolhe. Então, é preciso fazer com que as pessoas se sintam inseridas nos processos. Então, é um trabalho lento de mudança de cultura para que ela entenda que o que ela está fazendo não é pagando uma prestação. Ela está fazendo acontecer a obra de Deus. E ela vê isso acontecer. E voltando a falar... Pode complementar, Padre Jean, e nós temos uma pergunta depois aqui que dá sequência também. Complemente, por gentileza. Oi, Padre Jean. Sim, oi. Pode complementar, por favor. Alô? Oi, pode falar. Estou escutando. Pode falar o senhor, Padre Jean. Aí depois eu vou fazer uma outra pergunta que complementa esse assunto que vocês estão tratando. Não, pode perguntar. A pergunta é do Padre Júlio. Ele coloca aqui que
esse ano, em virtude até das pessoas que vão ter menos renda, com certeza o dízimo vai cair, né? Então, além de todas essas ações que vocês estão falando, de engajamento, de estar junto com o povo, a gente sabe que esse ano vai ser difícil. Então, a pergunta dele quais as prioridades que devemos dar? Pedir que contribuam com o dízimo não será afligir ainda mais o coração dos fiéis que já estão aflitos, sem saber o que fazer para manter sua família? Então, como que a gente poderia trabalhar isso e se esse ano está perdido administrativamente? É a pergunta do Padre Júlio. Eu posso dizer assim que o mundo ele não vai ser mais o mesmo. As relações sociais não vão ser mais as mesmas. Essa proximidade com as pessoas não vai ser mais a mesma. Eu estava conversando com a Rosângela, mesmo que termine hoje essa pandemia, se eu fizer uma festa do pastel, as pessoas não vão vir. Elas vão ficar com medo. Nas missas, as pessoas não vão dar mais as mãos. Elas não vão querer mais se tocar. Então, todo o modelo de igreja, todo o modelo de sociedade vai ser outro. Então, a gente pode esquecer tudo aquelas projeções, programações, as festas, festa julina. Esse ano pode esquecer e daqui para frente o mundo vai ser outro. O mundo vai ser mais dinâmico e nós vamos ter que usar essa ferramenta. Essa é a primeira parte da pergunta. A segunda parte da pergunta é em relação às pessoas. Então, nós vamos ter que adaptar a nossa estrutura à realidade. Eu não vou poder... Eu estava reformando as comunidades para depois reformar aqui a matriz. Todas aquelas programações eu vou ter que esquecer. Eu vou ter que me reprogramar, fazer outras programações de acordo com a realidade. E nós não estamos ainda a par de qual realidade nós estamos hoje. Qual é a realidade? Qual vai ser a entrada mensal? Isso nós não sabemos. Então, nós vamos ter que esperar passar isso 1 mês, 2 meses, 3 meses, talvez até o final do ano, para depois começar a se reprogramar no que a gente vai fazer. E terceiro, ter esse olhar para as pessoas mais necessitadas, os que estão passando fome, os que estão desassistidos, os que estão sofrendo. Esse é o olhar que a igreja tem que ter. É mais urgente. Então, esse olhar vai ser daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, até o final do ano, o nosso olhar vai ser para essas pessoas. Então, o nosso primeiro olhar de igreja é com os que mais sofrem. Depois, vamos buscar uma estrutura para manter a nossa estrutura. Então, quando as pessoas perceberem que a preocupação da igreja não é com ela mesma, mas com o outro, aí sim, as pessoas vão começar a voltar o seu olhar para as necessidades dos que mais sofrem e também da igreja, porque eles vão perceber que a igreja ela precisa de dinheiro para poder pagar a luz, pagar a internet, pagar as necessidades básicas da igreja. Porque muitas pessoas não sabem o que a igreja precisa. Então, a luz, a água, telefone, a internet, ela precisa disso, o básico, para poder continuar na sua evangelização, a procura de atender as pessoas que mais precisam, né? É isso que vai fazer a diferença de outras igrejas, que nós estamos olhando não para nós, mas para o outro. Muito bem. Padre, eu concordo com isso que o senhor colocou, sobretudo agora no final. Mas eu sou otimista, um pouco mais otimista com relação
Com relação ao, eu acho que o modo comunitário, nós estamos partindo agora para uma nova consciência global. Percebemos, por exemplo, que nenhum dos regimes políticos estava preparado, nem socialismo, nem comunismo, nem capitalismo, nem liberalismo, nem neoliberalismo. Todos eles fracassaram diante dessa pandemia. Vimos pela primeira vez na história, em que uma pandemia de ordem global trouxe uma igreja diferente. Papa Francisco, uma referência à maior liderança política disparada no planeta. Quando acabar essa coronavírus, não haverá outra imagem mais poderosa do que Papa Francisco rasgando a Praça São Pedro embaixo de chuva, sozinho e carregando nas costas o pedido de uma humanidade inteira. Esta será a grande imagem, referência de tudo que vencermos e tudo que conquistarmos após coronavírus. E como eu dizia no início, a Segunda Guerra Mundial, quando as pessoas chegavam de volta da guerra e encontravam seus países completamente destruídos, sem casas, sem prédios, sem estradas, sem pontes, foram nas comunidades cristãs que elas encontraram seus refúgios. Ali elas faziam suas festas, elas comiam, elas mantinham sua cultura, elas desenvolveram uma estrutura muito mais forte de vivência comunitária. Eu sinto, por exemplo, que tem muita gente em casa, isolado agora, que dava menos valor ao espaço sagrado, ao espaço comunitário igreja, e que estão doidos para poder estar vivendo aquele momento ali. E que quando acabar isso tudo, ela vai querer exatamente encontrar esse conforto e consolo nesse espaço comunitário. Acho que as nossas paróquias, dentro dessa linha, inclusive, que o senhor coloca, sem esse desinteresse financeiro de modo tão explicitado, mas dentro de um modelo de acolhimento, como o Papa Francisco vem nos ensinando, né? Cada paróquia, o Papa coloca isso, cada paróquia é lar de Deus, de janelas e portas escancaradas. Eu acho que nós vamos mudar, sim, a nossa relação, o abraço da paz, a maneira de comungar. As nossas festas ganharão, por exemplo, um tom de higiene melhor, nossos banheiros irão melhorar, nós teremos álcool gel, nós teremos tomado outras providências que vamos ter conquistados com isso. Mas que o povo vai voltar para a igreja e vai voltar com força? Vai. Penso, inclusive, que a Igreja Católica terá a maior quantidade de cristãos retornando para ela, em virtude de Papa Francisco ter sido ousado, de não colocar a igreja como protagonista daquela que vai curar, daquela que vai fazer uma mágica, um Cristo taumatúrgico que tudo resolve. Mas ele posicionou a igreja num acordo de construção de sociedade, maduro, equilibrado. E isso vai fazer uma mudança extraordinária na nossa cultura de ser igreja. Então, eu acredito muito nisso. Eu acredito que nós vamos ter aprendido muito. Haverá, economicamente falando, uma devastação no mundo. Nós teremos uma retração econômica assombrosa. E o mundo precisará se recoordenar ou se ressignificar na economia. Queridos, não existe nada que represente o capitalismo de modo tão explícito quanto shopping center. Eles estão fechados. Então, isso já muda a nossa perspectiva. O dinheiro desapareceu para todo mundo e o mundo terá uma dívida interna muito grande. Então, o que eles vão ter que fazer? Eles vão ter que se perdoar dívidas, eles vão ter que se reorganizar. O nosso jeito de consumir vai mudar. A nossa maneira de agir vai mudar. Nós descobrimos, por exemplo, que em 30 dias, a camada de ozônio na região da Ásia, ela conseguiu se restaurar e novas rotas de ventos voltaram. Nós temos rios na China que outrora estavam mortos de poluição, já com pequenos cardumes de peixes. As cidades diminuíram a poluição. Então, um inimigo comum, o inimigo comum nosso do planeta, que é a questão do meio ambiente,
ele vai ser reorganizado, porque nós descobrimos um jeito de equilibrar isso tudo. Então, eu vejo esse momento que nós estamos vivendo trágico. Vamos perder muitas pessoas, vamos perder pessoas das nossas famílias, das nossas paróquias, infelizmente. É um preço muito alto para aprender algo que o cristianismo já vem nos ensinando há muito tempo. E Papa Francisco está trazendo isso de modo muito concreto. Não sei se os senhores leram, e quem é da Pastoral do Dízimo, sugiro ler sobre o último documento que foi escrito pela Igreja agora, pela Doutrina e Fé, sobre uma análise da economia mundial. É um documento espetacular, que para nós da Pastoral do Dízimo nos mostra exatamente qual é o nosso papel, o que nós precisamos fazer com esse recurso, como deslocar áreas de poder. Nós não podemos centralizar mais o poder na mão do sacerdote. Que qualidade de pessoas nós precisamos ter no CAEP? Que tipo de mentalidade precisamos ter nos conselhos de pastorais? Quais são as ações desta nova igreja que parte em missão com uma espiritualidade muito bem delineada pelo Papa Francisco? E o dízimo vai ser só uma consequência. Ele vai ter uma queda em termos de redução econômica, mas também a gestão das nossas paróquias deverão se reorganizar para poder consumir menos, gastar menos, se adaptar com o que a gente tiver. Ao invés de comprar uma casula de 60 mil reais, nós vamos poder comprar uma de 1.500, está de bom tamanho. Sim. Nós vamos poder nos reorganizar nas coisas, né? Então, acho que isso tudo é aprendizado para nós. Mas sabe, seu Aristides, o que eu percebo assim, quando terminar a pandemia, a pandemia, ela não vai terminar de uma hora para outra. Não. Vai ser um processo. E o grupo dos idosos vai ser o último a ser liberado, vamos dizer assim, para estar livre. Então, creio que vai ter processos. Primeiro, os mais novos, as crianças, os trabalhadores, as crianças, os mais jovens. Por último, os idosos vão ser liberados para ter esse convívio social. Então, e que é o grande público nosso, né, Padre Jean? E isso é o grande público nosso. Então, por isso que eu acho que, não sei, talvez, isso a gente não tem ainda uma bola de cristal para saber isso, né? Mas eu acho que vai ser o último a ser liberado para poder ter um convívio social mais amplo, vamos dizer assim, a frequentar as nossas celebrações. E também o medo. Muitos estão retraídos, com medo de sair. Então, eu percebo, assim, há um pavor, um medo muito grande do que vai acontecer, de como vai ser. É verdade. Mas nós já temos uma experiência dessa na China. O pessoal, em alguns lugares, já estão voltando ao normal. Existe, de fato, esse receio, sobretudo com os mais idosos, mas as coisas vão entrando na normalidade. Porque o isolamento prolongado também vai trazer outros danos muito grandes. É verdade, então, eu acredito que vai haver as duas coisas. Vai haver pessoas que vão procurar ficar mais isoladas, em virtude até da sua situação de saúde, vai demorar um pouco mais, assim como outras que se sentirem mais à vontade vão voltar, né? Então, assim, agora é unânime que as coisas vão ser diferentes, como na fala do Aristides, e também temos que fazer algumas experiências, talvez, né, Padre Jean, para a gente sentir como vai ser isso mais para frente. Como vocês falaram, a gente não tem uma bola de cristal, mas é importante que a gente esteja bem antenado aí com essa mudança, porque a gente só vai conseguir ter a real percepção a hora que as coisas começarem a voltar ao normal. Nós temos uma pergunta do padre Pablo Anselmo. Ele pergunta assim, eu vou perguntar isso para o padre Jean, porque a gente já gostaria de colocar uma outra pergunta junto, padre Jean, que é assim, ó, a pergunta do padre Pablo é assim, como usar de forma prudente as tecnologias sem ferir os princípios da fé? E eu já gostaria que o senhor aproveitasse para falar um pouquinho também da experiência do senhor utilizando as tecnologias aí na sua paróquia. Então, as duas perguntas têm a ver e o senhor pode estar explicando para a gente, por favor. Fazem mais ou menos
2 semanas que eu estou usando esses recursos, né, da tecnologia. Como eu disse, né, eu fui pouco resistente, e a linguagem que a gente tem que usar nas redes sociais é uma linguagem bem curta, não pode ser uma linguagem muito longa e sofisticada, tem que ser uma linguagem simples e objetiva. Então, é um repensar todo de como evangelizar, como levar essa espiritualidade. Eu faço parte da pastoral carcerária aqui da Arquidiocese de Campinas. Então, a forma de evangelização da paróquia é de um jeito. A forma de evangelização no cárcere é uma outra forma. E a forma de evangelização nas redes sociais é uma outra forma. Então, são linguagens diferentes e que nós temos que nos adaptar para levar. Eu sei que não existe uma fórmula, não existe uma regra, existe um bom senso, né, de como agir para poder levar a palavra de Deus. E a palavra de Deus é mais importante do que tudo. Ela tem que ser propagada, seja na nossa paróquia, com os paroquianos, seja no cárcere, seja nas redes sociais, para aquelas pessoas que têm a dificuldade hoje, né, no momento, de estar aqui junto na igreja. E isso vai ter que ser elaborado, vai ter que ser pensado. E isso é importante, ter assim uma espiritualidade centrada em Jesus Cristo e não na pessoa, num showman midiático, né? Eu não sou nada disso, não sou cantor, não sou showman, mas eu sou o pastor das pessoas que estão ligadas à minha paróquia. Então, isso que é importante. A presença do pastor, seja como for, no momento, usando as redes sociais. Vocês estão ouvindo, o pessoal deu um cortezinho no áudio aí no final, Aristides. Gostaria de complementar alguma coisa? Gostaria, sim. Eu acho que o padre coloca, eu acho que também isso vai mudar, viu, padre? O padre Pablo, gostaria de complementar alguma coisa da pergunta? Padre, o senhor está pedindo para falar aqui. Pode ativar seu microfone, por favor? Pronto. Padre Jean, Padre Aristide, aqui é Padre Pablo. Tá dando certo? Estão me ouvindo? Estou lhe ouvindo bem, estou lhe ouvindo bem. Obrigado. Eu fiz esta pergunta porque eu considero importante, e eu sou adepto das tecnologias, mas a minha preocupação é aquilo que o Padre Jean falou do showman, né? Às vezes o padre se torna um espetáculo, né? Me perdoe, mas às vezes colocar o Santíssimo Sacramento em cima de um carro e sair por aí, eu às vezes me preocupa. Obrigado, né? Padre Pablo. Me preocupa. Isso não é. Por isso que eu perguntei. Será que a tecnologia, né? Será que esses métodos não podem atrapalhar os princípios da fé? Então, tem algumas coisas que me preocupam. É isso. Deixo para os senhores e volto a ficar caladinho no meu canto. Padre Pablo, obrigado. Obrigado, Padre Pablo. Eu vou dizer uma coisa. As pessoas, os nossos paroquianos, eles têm uma sabedoria interna e eles percebem o padre que reza e o padre que não reza. O padre que quer fazer um show midiático e o padre que quer encaminhar as pessoas para Deus. Então, isso eu tenho muito claro. Eu não preciso falar muito. Nas minhas ações, as pessoas percebem se eu rezo ou se eu não rezo. E eu não preciso julgar. Eu não preciso falar. As pessoas, elas percebem. E elas vão dar credibilidade. Eu conheci uma freira, irmã Tereza Cristina Potrick, de Indaiatuba, das irmãs de São José de Chambéry,
ela prega retiro em Itaici, aqui na cidade de Indaiatuba, no convento de Itaici. E ela diz que ela consegue perceber no andar da pessoa se a pessoa reza ou se a pessoa não reza. Só na pessoa andar. Então, os nossos paroquianos, na simplicidade, elas sabem qual é o meu objetivo como padre. Se meu objetivo está voltado para mim mesmo ou se está voltado para o outro. Eu posso colocar pisca-pisca na minha casula. Eu posso, né, fazer, sei lá, mil e uma coisas. Como a gente já viu, a gente vê. Mas as pessoas percebem. E elas vão dar credibilidade para aquele que tem essa centralidade em Jesus e não em si mesmo. Muito bem. Padre Jean, nós vamos habilitar agora o microfone para o Padre Gilson, lá do Mato Grosso. Ele quer conversar um pouquinho, falar alguma coisa sobre alguma dificuldade que ele tenha lá na paróquia dele em relação ao uso da tecnologia da internet. Pode falar, Padre. Só complementar também, Rosângela, sobre a importância do uso da tecnologia nesse tempo que estamos vivendo, né? A paróquia aqui que eu trabalho como pároco, né? Nós temos 31 comunidades no total. São 5 comunidades na cidade, é um município de 11 mil habitantes, né? E 26 capelas, comunidades rurais. Eu tenho comunidades a 80 quilômetros aqui da cidade, né? E a internet está presente em todas essas comunidades hoje. Praticamente a maioria dos paroquianos que nós vamos no interior, eles têm internet hoje em casa, né? E aqui nós colocamos essa prática também de celebrar as missas todos os dias, transmitindo pelo Facebook da paróquia. E todos os dias nós temos um grande número de paroquianos, de famílias acompanhando de casa, né? Mesmo as comunidades do interior. Então, todo dia eles comentam, eles colocam os comentários, né? Dessa importância de podermos hoje ter esses meios para poder ter a celebração da missa, eles poderem acompanhar de casa as missas, né? É um meio novo para todos nós, né? A gente vai aprendendo a trabalhar com isso hoje também, mas é a importância hoje de utilizar desses meios para poder se chegar, né, até as casas, até as famílias, a 80 quilômetros aqui da cidade, que nesse tempo a gente não consegue estar lá presente. Então, reforçar, né, a importância desses meios. Às vezes a gente tem que aprender como lidar com isso, né? Estou aprendendo também, né, a trabalhar com essa dimensão, mas é um meio que nós temos de poder chegar até essas casas também. Que bom, Padre Gilson, ouvir isso. Padre Gilson, eu fico imaginando como foi para o Papa Francisco decidir fazer uma celebração sozinho, Sim, diante da Praça São Pedro. Eu fico imaginando como foi difícil tomar essa decisão. Então, o senhor, por exemplo, tomou essa decisão e sabiamente, porque é uma maneira do senhor estar com o seu povo. E quando o Papa Francisco, diante do mundo, ele poderia ter feito um aparato extraordinário, ele foi de uma simplicidade tão grande que essa simplicidade evangelizou o mundo. A cena dele beijando os pés do Cristo na cruz foi a imagem trend top mais partilhada no planeta, inclusive na Ásia, onde o cristianismo é baixo. Então, por isso que eu coloco, por exemplo, nas redes sociais, elas nos aproximam, mas como nós vamos fazer isso? Tem que fugir do estrelato, como nos diz o Padre Jean. E elas têm que partir para que nós possamos, de fato, refletir o Cristo e dentro da realidade de dor que o nosso povo vive hoje. E, queridos, eu tenho amigos na área da saúde, sobrinhos que estão hoje na área da saúde. Vai piorar muito ainda esse coronavírus. Nós vamos sofrer muito. Vai doer muito na nossa carne, nós vamos perder muita gente. E as nossas paróquias serão e devem ser esse farol de acolhimento dessas dores tantas. E que eles não podem chegar lá e encontrar estrelas, eles precisam encontrar uma igreja acolhedora. O dízimo será uma consequência disso tudo. Ele vai voltar? Vai. Nós temos uma cultura no Brasil que eu nem sei se eu gosto muito, eu gostaria que ela fosse mais consciente. Mas quanto mais difícil está a vida, mais o indivíduo contribui com o dízimo. Quanto mais problema ele tem, mais ele dá dinheiro na igreja. Porque muitos carregam com eles aquela ideia de que se está mal,
é porque Deus não está agradado com ele. Então, ele acha que precisa cooperar. É aquela pessoa que fala assim, nossa, eu vou acertar meu dízimo, porque eu estou com uns 2 boletos atrasados aqui, eu não consigo pagar. Então, nós vamos ter que trabalhar muito essa conscientização com o povo, para que o dízimo não seja uma forma de pagamento, de barganha, nem de nada, mas de inserção, de participação dele, de fato, na transformação do mundo, na implantação do reino de fato. Então, os meios sociais, a maneira com que nós vamos falar com eles, tudo isso vai ser extremamente importante. Agora, também vejo uma certa importância de que hajam alguns padres nossos com um certo destaque. O que eu peço a Deus é que o Espírito Santo os ajude a terem uma comunicação que alcance o coração do povo de sobremodo pobre. Porque hoje precisa de apoio. Porque será a classe que mais vai sofrer agora quando começarem a bater nos hospitais. Certo. Muito bem, gente. Nós temos uma última pergunta agora para a gente encerrar, que já estamos chegando próximo. Mas já é rapidinho isso, né? Já estamos a 10 horas e 52 minutos. E eu gostaria também de falar um pouquinho sobre essa questão que o padre colocou ali, da utilização das mídias sociais e tal. Falar um pouquinho também do nosso serviço, do trabalho da Servo Fiel. Nós temos várias paróquias que estão participando aqui da live, que já estão utilizando essas soluções que a gente alcança nesse momento. Então, as paróquias hoje estão utilizando o Facebook para fazer suas lives das missas, estão utilizando o próprio YouTube para divulgar essas informações. E, falando nisso, nós temos o aplicativo Sou Dizimista, que para quem ainda talvez não conheça, queira conhecer, acessar o nosso site, soudizimista.com.br, é uma forma de vocês poderem estar disponibilizando uma ferramenta para que a paróquia utilize para acolhimento do dízimo, dentro de todo esse contexto que foi explicado, né? Estamos lançando também, para quem ficar interessado, a gente está disponível ali no grupo, vocês podem acessar o nosso privado para conversar, uma ferramenta para que a gente possa receber dízimos online através do cartão de débito. Então, quem tiver interesse em conhecer melhor sobre essa ferramenta, a gente não vai tomar tempo aqui da live para isso, procure a gente, converse comigo, converse com o Ellenson, a gente vai estar explicando para vocês também como que funciona, ok? A pergunta é do Padre Júlio, ele pergunta se, resumindo aqui a pergunta dele, se não vai ficar difícil para que a gente consiga realmente unir as pessoas em prol de todas essas ações que precisam ser feitas, em virtude de agora todo mundo está nas redes sociais, vamos acostumar a ficar nas videoconferências, redes sociais, não vamos querer mais colocar a mão na massa novamente. Em resumo, pelo que eu entendi, o padre pode me corrigir se eu estiver errada, é mais ou menos isso. Será que não vai haver essa mudança nesse sentido? Pode ser você, Aristides? Eu sou muito otimista. Eu sou o rei do otimismo. Eu acho que o ser humano nasceu para o convívio com outras pessoas. Eu acho que o ser humano nunca vai deixar de querer ter essa relação. Agora, ele precisa ser motivado a que isso responda aos anseios dele. Ele não pode se sentir usado. As redes sociais hoje já são usadas para muitas coisas. Por exemplo, nós temos grupos de amigos de academia, nós temos grupo do WhatsApp de família, mas ninguém deixa de se encontrar na academia ou de fazer o almoço na casa da família. Os grupos de pastorais têm feito isso também, estão doidos para poder se encontrar. Então, eu acho que eles vão querer ter esse contato. Acho que esse isolamento restaurou um pouco, fez com que, da mesma maneira que o planeta se oxigenou nesse período, também nós nos oxigenamos de humanidade. Por exemplo, eu não sei vocês, mas eu gastei tão menos nesse período que eu estou recluso. Eu não comprei uma roupa, eu não comprei um sapato, eu não comprei nada que eu não vou usar. Então eu economizei. E eu descobri que eu posso viver com muito menos. Eu estou doido para poder me relacionar com outras pessoas. Eu acho que isso aconteceu com muita gente. Isso aconteceu com vocês também, não? Sim. Comigo também. Tenho gastado menos com gasolina, né?
E então eu acho que quando acabar isso tudo, nós vamos ter aprendido a uma convivência diferenciada. Nós vamos ser mais solidários. Existem hoje ações de solidariedade espalhadas pelo Brasil que são encantadoras, são encantadoras. E as redes sociais têm sido promotoras dessas notícias. E muitas dessas pessoas são católicas. E nós podemos estar capitalizando praticamente todas essas ações como ações de pessoas cristãs que aprenderam isso na igreja e que estão fazendo esse bem. Mas que, em virtude da gente não conseguir ainda fazer essa capitalização, por não termos prática com as redes sociais, nós estamos deixando passar batido. Aí vão vir outros mais espertinhos que vão, então, capitalizar em cima disso aí tudo. Mas então, eu acho que caminho, nós estamos fazendo muita coisa boa. Que bom. Estamos no caminho, estamos no caminho. E a prova é aqui, olha eu acho. Padre Jean, faça suas considerações e já se despeça, então, do pessoal, que estamos a 3 minutos do encerramento, por favor. Tá. Uma coisa que eu tenho a plena certeza, os nossos paroquianos, eles esperam uma voz nossa. Eles têm a necessidade de nos escutar, de nos ver, saber que a gente está trabalhando, saber que a gente está buscando soluções para esses problemas. Então, o encontro, ele acontece por aqui, onde nós estamos reunidos. Haverá outros encontros. E aqueles grupos que não levam a nada, vamos dizer assim, grupos fúteis, eles vão perdendo o seu sentido e vai ficar o essencial, que é exatamente o encontro, isso, Tadiano. A partilha, uma campanha para arrecadar alimentos para os mais necessitados, material de higiene, remédio. Então, nós vamos nos concentrar, da agora para diante, para o essencial e deixar o fútil de lado. Muito bem. Então, que legal. Padian, só queria lembrar aqui uma ação de uma diocese da Paraíba, onde os padres abriram mão dos seus salários para poder comprar respirador para um hospital local. Essa ação mobilizou o povo da região de tal maneira que eu tenho certeza que o dízimo lá não vai cair. Porque olha que ação simples, mas que nós podemos fazer acontecer. O nosso arcebispo aqui da Arquidiocese de Campinas, Dom João Inácio, ele fez essa proposta para nós padres também. No mês agora de maio, também nos solidarizarmos com todos e também não recebemos salário. Que beleza. Pessoal, eu gostaria de agradecer muitíssimo a todas as pessoas que estavam na live. Nós estamos aí em 68, 67 pessoas do Brasil todo. Um agradecimento especial ao Aristides, ao Padre Jean, por estarem conosco, por compartilharem esse momento, seus conhecimentos, sua história. E tem pessoas pedindo aqui quando que vai ser a próxima live, gostaram, pessoas agradecendo por esse momento de partilha. Nosso agradecimento a todos. Com relação à próxima live, nós vamos estar mandando para vocês lá no nosso grupo do WhatsApp algumas perguntas sobre horário, data, né, para que a gente possa marcar a próxima e também o que vocês querem que a gente trate, conteúdos, assuntos, ok? Uma gratidão muito grande da Servo Fiel por estar podendo proporcionar, engajar todas essas pessoas nesse momento e esperamos que seja a primeira de muitas para que a gente possa ir trocando experiências. As pessoas que estão aí conosco nesse momento podem ser, talvez, até convidadas para uma próxima para estarem protagonizando aí conosco também, ok? Aristides e Padre Jean, um grande abraço. Deixo aí agora uns minutinhos finais para vocês se despedirem do pessoal também, ok? Queridos, vocês sabem que eu estou em pleno tratamento com combate ao câncer e tudo que eu venho aprendendo na dureza desse tratamento eu coloquei num programa chamado Meu Câncer, Meu Mestre, que está no YouTube. Então, se vocês puderem ir lá, entrar, se inscrever e divulgar, a gente está junto nisso. Muitíssimo obrigado. O tempo é muito curtinho, adoraria que a gente pudesse ter
mais tempo para responder mais perguntas e mergulhar um pouco mais profundamente nesses temas todos. Mas quem sabe nos outros a gente vai fazendo isso. Um abraço. Padre Jean, por favor. Eu agradeço essa oportunidade, né, de nos encontrarmos aqui. O Aristides, eu tive a oportunidade de trabalhar junto com ele em Sumaré, quando eu era vigário. E para mim é uma Mas que alegria bom, encontrá-lo aqui. Coisa boa, boa, obrigado. Então eu fico muito feliz de saber que você é um homem que produz muito. E Amém. Continue assim, produzindo. Amém. Amém. Né? E eu fico muito feliz com a Dízimo Fiel por essa abertura e esse modo de que nós estamos buscando para pensarmos juntos, né? E como eu já disse, é juntos que nós vamos conseguir superar tudo isso. Eu não vou conseguir superar individualmente. Eu não sou uma ilha, né? Eu estou junto numa comunidade, numa relação com outras pessoas e é junto que nós vamos conseguir superar tudo isso. Então eu agradeço a Dízimo Fiel, a Rosângela, a Aristides, enfim, a todas as pessoas que nos proporcionaram este momento de encontro. Que Deus abençoe a todos, né? Eu tenho certeza que, celebrando agora a Páscoa, né? Nós, nessa Semana Santa, celebraremos a Páscoa. E a Páscoa Amém. É o renascimento, a ressurreição. É isso que nós confiamos, que nós venceremos. Amém. Amém? Amém, Padre. Pessoal, gente, eu faço um apelo para vocês, procurem agora saber sobre essa nova maneira de vocês, com a Ser Fiel, receberem o dízimo. Eu fiquei sabendo ontem, gostei demais do método, é extremamente simples e vocês podem mudar a realidade econômica da paróquia de vocês neste momento de emergência nas próximas semanas. Então, entra lá com a Rosângela e tome conhecimento dessa nova tecnologia. Tá bom? Aí, pessoal. Obrigada, Aristides. Obrigada, Padre Jean, e a todos que estiveram conosco. E nos vemos aí na próxima live em breve. Amém.